eu vou falar sobre qual é o melhor tratamento. Como eu tinha colocado antes, a escolha do medicamento mais apropriado no paciente idoso é um processo complexo. Não só do melhor medicamento, mas assim do melhor tratamento em si. E aí, o desafio que a gente tem na hora de prescrever é equilibrar uma base insuficiente de evidências sobre a eficácia terapêutica em pacientes idosos frágeis, com riscos de reações adversas a medicamentos, sem negar aos idosos as intervenções farmacoterapêuticas potencialmente valiosas. O que é isso? Boa parte dos estudos não inclui pacientes idosos que geralmente vão utilizar os medicamentos que eles estão testando, né? Por exemplo, aqueles idosos com multimorbidade, os idosos frágeis, os idosos com síndromes geriátricas, porque os estudos tentam selecionar aqueles idosos mais robustos, com o cenário mais perfeito. E aí, muitas vezes, na tomada de decisão, a gente acaba, se a gente levar em conta só a idade, né, e a gente não fizer uma avaliação funcional daquela pessoa idosa, ou a gente vai pesar a mão no tratamento e tratar uma pessoa idosa com um medicamento que venha lhe trazer mais prejuízos do que a própria evolução da doença, ou a gente vai deixar de tratar alguém que venha se beneficiar daquele tratamento, né? Então, a gente tem de fazer a avaliação funcional da pessoa idosa para poder tomar a melhor decisão. E aí, no momento da prescrição, é importante a gente saber quais os princípios éticos vão nortear a prescrição de medicamentos. Nós sabemos que nossa conduta deveria ser norteada por 4 princípios bioéticos, né? A beneficência, ou seja, buscar sempre fazer o bem e, de preferência, maximizar esse bem, todo bem quanto possível. E aí, quando você vai prescrever um medicamento, você tem que ter claro qual o benefício deste medicamento, né, deste tratamento para o paciente. E aí a gente precisa ter noção quais os objetivos do nosso tratamento. O nosso objetivo é alívio de sintomas, é cura, é diminuição de morbidade, melhora de qualidade de vida, diminuição de mortalidade, melhora funcional. Esse artigo foi um artigo que fez a avaliação com os médicos da atenção básica de o porquê da prescrição. A maior parte dos médicos, cerca de 45%, eles prescreviam para alívio de sintomas. Lembra que a primeira aula foi qual? O diagnóstico. O ideal é que a gente feche o diagnóstico para poder prescrever. Enquanto a gente não tiver um diagnóstico fechado, o ideal é que a gente evite prescrever, a não ser que aquele paciente esteja com dor e você realmente precise dar um alívio de sintomas, ou outro sintoma que seja muito desconfortável para ele. Outro ponto importante que a gente tem que levar em conta, né, quando a gente quer avaliar o benefício de um tratamento, é o prognóstico deste paciente. Tem um site que é o ePrognosis, que tem uma calculadora, né, para a gente tentar fazer essa avaliação. No ePrognosis, ele tem uma avaliação do tempo para benefício, ele traz a avaliação do tempo para benefício com a expectativa de vida. São 2 calculadoras aí. E aí, quando a gente tem os estudos que têm calculado o tempo para benefício de determinada intervenção, que pode ser diagnóstica ou terapêutica, e a gente olha a expectativa de vida,
a gente vai prescrever se essa expectativa de vida for maior do que o tempo para benefício. Ou seja, aquele indivíduo vai se beneficiar ainda em vida do tratamento que você vai oferecer. Se o tempo para benefício for menor do que a expectativa de vida, você não prescreve, não tem porquê, né? Você vai, a cada ação tem uma reação. Então, todo medicamento que você passar, você está levando para o paciente um risco. Então, por que submetê-lo a esse risco? Mas, se a expectativa de vida for igual ao tempo para benefício, você vai pesar, né, de preferência com o paciente, se vai valer a pena fazer esse tratamento. O benefício não está claro. Segundo princípio bioético, a não maleficência. Então, a gente precisa ter claro qual dano ou qual mal eu poderia causar com este medicamento. Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Essa avaliação vai ser melhor detalhada à tarde por Renato e Romana, mas eu vou só citar, tá? Então, aqui a gente avalia quais os riscos que esse medicamento vem a ter, quais as reações adversas possíveis, qual a toxicidade colinérgica, né? A carga colinérgica fala sobre os efeitos, os medicamentos eles são pontuados quanto à possibilidade que eles têm de produzir efeitos anticolinérgicos. E que efeitos são esses? Sonolência, confusão mental, hipotensão postural, risco de queda, dentre outros. Né? Retenção urinária. E aí a gente precisa ter sempre em mente que, primeiro, não fazer o mal. Tá? Para a gente avaliar se a gente não vai fazer o mal, a gente tem de pesar risco-benefício. E ao pesar risco-benefício, a gente vai pesar risco-benefício de um tratamento em particular, com possíveis interações com outros medicamentos, com outros tratamentos que o paciente já faz, qual o perfil de segurança deste medicamento. Olhar aquele paciente específico, né? Quais as preferências individuais dele, culturais e socioeconômicas, e considerar, sempre que possível, alternativas terapêuticas não farmacológicas. Se a gente tiver alternativa terapêutica não farmacológica, por que a gente vai abrir mão de um medicamento para tratar aquela condição? Lembrar que com o envelhecimento, a professora Lara já comentou sobre isso, né? Que com o envelhecimento a gente tem um paradoxo medicamento-envelhecimento, onde a gente tem uma redução da eficácia do medicamento com um aumento do risco de efeitos adversos. Ou seja, você tem um aumento do número necessário para tratar, que é uma medida que a gente avalia na epidemiologia, nos estudos, quantos pacientes será necessário tratar para ter aquele benefício, e quanto menor o número, melhor. E, ao aumentar os efeitos adversos, a gente tem uma redução do número necessário para causar dano. Ou seja, quanto menor o número de pacientes for necessário para eu causar danos, eu estou levando uma toxicidade maior. A gente tem de pesar esse benefício do tratamento. Autonomia. O que o paciente idoso quer? A gente não tem de pensar qual a nossa meta terapêutica ou o que a gente espera daquele tratamento ou quer atingir. Mas a gente tem que levar em conta o que aquela pessoa que a gente está cuidando, o que é valoroso para ela, o que é mais importante. Muitas vezes, aquela proposta terapêutica que a gente julga ser a melhor, não é. Então, a gente tem de ter esse momento de ouvir, né?
e dividir com eles. E aí, nessa fase da autonomia, a gente tem o momento do compartilhar. Eu comentei na outra aula, eu vou passar agora de novo, um pouco mais devagar. Comunicação aberta entre paciente e família, né, que o paciente idoso muitas vezes é um binômio, ele muitas vezes não está sozinho, paciente família, paciente cuidador, então, e médico, ou melhor, e profissional de saúde. Estabelecimento de uma relação de respeito e confiança. Quantas vezes eu já vi pacientes saindo do consultório dizendo: me passou tal tratamento, eu não vou fazer. E muitas vezes aquele medicamento estava bem indicado. Mas se você não faz vínculo, se você não cria essa relação de confiança, a outra pessoa não vai realizar, a adesão vai estar comprometida. E a gente tem de pensar na adesão e fazer vínculos. Compartilhar informações relevantes sobre o estado clínico e funcional do paciente e as possibilidades diagnósticas e terapêuticas. O maior interessado na saúde do paciente é ele mesmo, ou naqueles pacientes que a autonomia está comprometida, o familiar, o cuidador. Então, a gente tem de informar o máximo possível o paciente e a família do que eles têm, né? Qual a funcionalidade dele, quais as suspeitas ou os diagnósticos, por que a gente vai fazer tal exame ou indicar tal tratamento, e isso é importante. Educação em saúde, também tinha comentado antes, né, para aumento do conhecimento dos indivíduos sobre saúde e cuidados em saúde. Quando a gente fala em educação em saúde, com a pandemia, a gente assistiu e tem assistido uma vulnerabilidade imensa dos pacientes idosos em relação a fake news. Eles, muitas vezes, por não ter mais uma vida laboral ativa, eles passam mais tempo na tela e acabam mais sensíveis às informações que chegam para eles. Muitas vezes não tem o zelo, né? Ou a informação chega de alguém que é muito querido, que é um familiar que eles gostam muito, então há aquele vínculo de confiança e eles acreditam naquilo ali sem checar. E aí se colocam em risco de não fazer uma estratégia preventiva ou terapêutica que venha lhe trazer benefício. Na educação em saúde, é importante a gente informar o paciente família, né, e o paciente família, suas escolhas de cuidados em saúde, né, esclarecer quais as possibilidades, quais os caminhos, riscos e benefícios de cada um, o perfil de segurança, toxicidade dos tratamentos, complicações dos procedimentos, o empoderamento do paciente. Definir os objetivos desejados e as metas terapêuticas. Então, vai ser importante a gente considerar naquele paciente quais as preferências deles, quais os valores, quais as expectativas do paciente em relação à intervenção, quais os recursos financeiros disponíveis e qual a rede de suporte social. Muitas vezes a gente vai iniciar um medicamento e o paciente mora sozinho, um medicamento com alto risco de eventos adversos. Então, você já sabe que a chance de ele ter uma reação adversa grave ou importante é grande, pede para ele ficar na casa de um filho, na casa de um familiar, naquele período que está começando o tratamento, primeira, segunda semana, introduziu o medicamento, ficou bem, está sentindo bem, vai para casa, mas assim, vai ser um momento que a gente vai precisar oferecer a ele, ou pelo menos
chamar a atenção dele de que a gente vai precisar de uma rede de suporte social. Ele precisa ter quem contar no momento que ele precisar de ajuda. E aí, lembrando que a tomada de decisão compartilhada, né, envolve esse binômio, onde tem o médico, que é especialista em diagnósticos, prognósticos e tratamento. Eu vou colocar aí profissional de saúde, tá? Também. O paciente, que é especialista em seus valores e preferências, e eles deveriam trabalhar juntos para tomar decisões sobre cuidados em saúde, para maximizar aí o seu benefício, o benefício do paciente. O outro princípio bioético é a justiça. O que é justo e imparcial para toda a comunidade. Então, quando você vai prescrever um tratamento, é importante a gente considerar alternativas terapêuticas mais custo-efetivas. Outra coisa importante que não cheguei a colocar aí no slide, mas tem estudos mostrando a questão do conflito de interesse. Muitas vezes, tem estudos mostrando que os profissionais de saúde que recebem visitas de representantes, ou melhor, da indústria farmacêutica, eles têm sua prescrição influenciada pela indústria. E aí sempre lembrar que o nosso compromisso ético, o nosso juramento é com o paciente. E que às vezes essa sedução é muito sutil e a gente não percebe quando se vê já envolvido numa rede. São os brindes, são os jantares. Então, assim, vai gerando um conflito de interesse que sutilmente acaba captando. É importante a gente manter a nossa imparcialidade e buscar sermos justos com o nosso paciente. Outra etapa importante é, junto do paciente, definir quais os objetivos dele, se de cura, ou melhor, nossos, né? Cura, prevenção, cuidados de longo prazo, cuidados paliativos, ou seja, diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida, no momento do diagnóstico dessa doença, como HIV, câncer, doença renal crônica, dialítica, insuficiência cardíaca avançada, síndromes demenciais e outras síndromes neurodegenerativas. No momento do diagnóstico, a gente passa também a entrar no critério de cuidados paliativos. E o que são cuidados paliativos? São cuidados de conforto. São cuidados que priorizam a qualidade de vida. Não quer dizer uma escolha, ou cuidados curativos ou cuidados paliativos. Não, a gente inicia concomitantemente ao diagnóstico dessas doenças que ameaçam a continuidade da vida. Os cuidados paliativos, ou seja, priorizar o conforto e a qualidade de vida daquele paciente, juntamente com os cuidados curativos, e até também para tratar os efeitos adversos desses cuidados curativos. E à medida que a doença evolui, tende a diminuir as possibilidades terapêuticas curativas, mas as opções de tratamento de cuidados paliativos se ampliam. Né? Cuidados paliativos não é não fazer nada, mas é fazer muito para que aquele paciente tenha qualidade de vida, tenha dignidade enquanto esteja aqui em vida. E os cuidados paliativos, eles se prolongam após o diagnóstico. No conforto à família, né? No amparo ao luto. Então, tem momentos que o paciente que estava bem, ele, ao fazer um novo diagnóstico, as nossas metas terapêuticas mudam, e aí muda também, a gente precisa rever todos os medicamentos. Romana vai falar melhor à tarde, ou seja, tudo que a gente tinha passado ali, a gente tem de ver se ainda vale a pena.
né? Se ainda tem indicação clara. E a priorização terapêutica. Muitas vezes são tantas multimorbidades que você tem de eleger o que eu vou tratar primeiro? Qual medicamento é essencial para esse paciente? Né? O que não posso deixar de tratar? E isso é importante porque muitas vezes, pelo preconceito da idade ou outras crenças, medicamentos que são benéficos, né, que têm sua indicação clara, deixam de ser prescritos para aquele paciente. Romana também vai falar à tarde. É a omissão terapêutica de medicamentos necessários. As estratégias terapêuticas não farmacológicas, que eu comentei que são fundamentais. Primeiro, sempre pensar se não tem uma estratégia não farmacológica antes de entrar com elas. É a físio, a fono, terapia ocupacional, psicologia ou seja, a equipe multidisciplinar, que muitas vezes nos ampara e soma muito ao tratamento. São as PICs, né? As práticas integrativas, como acupuntura, musicoterapia, espiritualidade, biblioterapia, homeopatia, dentre outras. E aí, em homenagem à professora Lara, que é lá de Goiás, fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, levo apenas o que couber no bolso e no coração. Da Cora Coralina.